Então, boa noite a todos. Boa noite a toda a espiritualidade amiga. Possamos nós, nesse momento, acalmar os nossos pensamentos, o nosso coração, acalmar o nosso espírito, agradecendo a Deus por mais um dia, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos todos aqui. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, a nossa Mãe Maria Santíssima, em especial a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebem com tanto amor. Nessa noite, em especial aos nossos amigos veterinários, responsáveis pelos trabalhos juntos aos nossos irmãos menores. Então, que seja uma noite de muita luz, de muito aprendizado, e que cada um possa receber aquilo que necessita, aquilo que veio buscar, bem como aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui nessa noite de hoje. Também os nossos irmãos que se encontram à distância, que estão acompanhando as nossas transmissões, que estão nos nossos livros e nas nossas vibrações, recebam também tudo aquilo que necessitam. Então, como sempre realizamos, que hoje sem os instrumentos, mas que nós possamos fazer a oração de São Francisco cantada. Vamos lá então? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, alguém gostaria de abrir hoje o Evangelho? Quer abrir hoje, Helena? Você que está vendo pela primeira, só abrir. Quer? Então, isso é. Qual delas? Tem mais? Esse aqui? Então, o capítulo que a Alice abriu, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, a Alice abriu no item a missão dos profetas. Então, esse capítulo ele começa pelo item que fala para nós: conhece a árvore por seu fruto. E isso já traz para nós, né, a essência que esse capítulo ele vai nos ensinar. A árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Pois se reconhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Então ele vai trazer para nós, né, aquilo que, através de uma parábola, Jesus ensinava para nós. Então ele está falando para nós que nós devemos
observar, né? Nós devemos ficar atentos àquilo ou àqueles a quem seguimos. Por quê? Porque a pessoa ou o grupo, a entidade que vai estar à frente daquilo que nós almejamos, né, precisa estar produzindo coisas boas. Estar produzindo somente coisas boas, né? Porque aquilo que produz um pouquinho de coisa ruim não é de todo bom. Então, aquele que faz coisas boas e faz coisas ruins não é de todo bom, né? Tudo bem que aqui na Terra não somos perfeitos, né? Mas nós conseguimos, pelo menos, ver, né, a intenção daqueles que estão na liderança, daqueles que estão levando seus ensinamentos, os seus conselhos à frente daquilo que, guiando os demais, né? Eu gosto muito daquela passagem que diz que quando um cego conduz outro, né, ambos caem no fosso, porque são cegos conduzindo cegos. Então a gente vai dar a mão para aquele que não sabe para onde está indo nem para onde está levando, né? Então muito grande a chance de ambos estarem se perdendo nessa caminhada. Então esse capítulo ele vem trazer isso. E aqui ele fala de profeta, porque nós precisamos contextualizar isso à época de Jesus. Então aqueles que tinham a profecia, muitas vezes ela é um dom, ela é uma mediunidade, ela é algo que foi há muito tempo, ela era comum, né? Então se a gente pegar quem eram os profetas antigamente, né? Eram os líderes religiosos, né? Nós temos o profeta Isaías, o profeta Jesus, ele era considerado como um profeta para muitos, não era um Cristo, não era para nós o Messias escolhido, para muitos ele era um profeta, mais um dos profetas. Então, no entanto que existe aquele ensinamento que diz, eu não vim destruir a Jesus, né? Eu não vim destruir a lei, nem os profetas. Por quê? Porque ele não veio destruir a lei, que eram os mandamentos ali, né? A lei mosaica, e muito menos aquilo que os profetas haviam trazido, né? Porque eles foram precursores de todas as ideias, né? Então, esses profetas ao longo do tempo, eles vieram cada um ao seu tempo para conduzir, para preparar, para ajudar as pessoas a se, vamos dizer, arrumarem no caminho melhor. E hoje, né, existem aqueles que se intitulam, sou profeta, né? Algumas religiões a gente vê que colocam esses títulos, mas nós vamos entender profeta como sendo aquele indivíduo que se encontra numa posição de estar conduzindo, guiando, orientando os outros, as demais pessoas, né? Então aí ele traz esse item que Alice abriu, que é a missão do profeta, dos profetas. Vulgarmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, porque era um tipo de, vou falar mediunidade, né? Não era utilizado dessa forma à época, de profetizar, né? Fazia-se profecias, trazia algo, né? Uma perspectiva futura. Então, muitos, quando se fala em profecia, em profeta, se assemelha e assimila essa questão de revelar futuro, de modo que as palavras profecias e predições tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, né, daqui do evangelho, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então aqui, né, conforme a definição do evangelho, o profeta é aquele que é um enviado de Deus, né? Não é um enviado de Deus naquele sentido, olha, estou somente te enviando. Não, o enviado de Deus é quando aquele espírito, aquele indivíduo, ele já possui um maior entendimento e ele vem para contribuir com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, se a gente parar para pensar, olha, Chico Xavier, né, que é um exemplo nosso, ele era um profeta nesse sentido de vir para conduzir as massas, né, para fazer com que as vontades de Deus sejam cumpridas até assim, como existem profetas em outras religiões, Dalai Lama, Buda, Madre Teresa, não sei, se a gente for pegar esses indivíduos, mesmo aqueles que estão à frente das igrejas, né, dos templos, eles também podem ser considerados profetas, desde que estejam aí, né, cumprindo essa missão, né? Portanto,
um homem, por ser profeta, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Então ele diferencia profeta de predição. Predição é o quê? Prever futuro. Profeta não necessariamente você precisa prever futuro. Então a gente precisa diferenciar essas palavras, né? E era esta a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Então eles tinham o profeta como sendo esse indivíduo, né, que estava seguindo aí a missão de não só de predizer, né, o futuro, mas de levar os ensinamentos de Deus, a parte espiritual, os mistérios da vida espiritual para os demais. É por isso que quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote Caifás, Jesus, né, quando foi conduzido a Caifás na paixão de Cristo, né, nos momentos antecedendo a sua morte, né, os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram em seu rosto, deram-lhe socos e bufetadas, dizendo: Cristo, profetiza-nos e dize, quem foi que te bateu? Então eles ali escarneciam Jesus, né, batiam nele, cuspiam nele e mandavam ele profetizar, né, ele adivinhar ali quem havia batido nele, né. A despeito disso, houve também profetas que tiveram a presciência do futuro. Então existiram também profetas que tinham essa presciência, né, o saber com antecedência o que viria a acontecer, seja por intuição, seja por revelação providencial, né, seja por uma intuição própria ou por alguma revelação espiritual, divina, seja lá como que a gente quer encarar isso, a fim de dar advertências aos homens. Como esses acontecimentos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. Então, parte dessa presciência, né, dessa predição, foi porque aquilo que eles traziam, né, aquilo foi acontecendo, então acabou-se por assimilar profecia, predição com o profeta. Então, a gente vai encarar, né, esses falsos profetas não só com aqueles que predizem o futuro, ou os verdadeiros profetas, né, mas com todos aqueles que estão aí numa posição de líderes religiosos, de líderes espirituais, de pessoas que estão conduzindo as massas para um caminho do bem. Então, esse capítulo ele traz essa missão dos profetas, explica a diferença, mas acho que o grande ponto, né, a gente não deixar de pensar na questão do fruto, né, da produção. Então, como que eu sei se uma pessoa é boa? Pelo que ela faz. Não só pelo que ela fala, olha, eu falo um monte de coisa bonita, mas o que ela faz na intimidade, o que ela faz em público, o que ela faz no trabalho dela, o que ela faz, seja qualquer atividade que ela está desempenhando. E o mesmo acontece com aqueles que estão na liderança de qualquer atividade, né? A pessoa, ela fala um monte de coisa bonita lá na frente, mas na hora de pôr em prática aquilo que ela fala, ela não condiz com aquilo que se espera, com aquilo que na posição que ela está inserida. Então nós precisamos realmente estar atentos, né, para não cair no fosso, né, para não se enveredar em maus caminhos, seguindo aqueles ou aquilo que não devemos. Alguém gostaria de trazer algum comentário, alguma posição aí? Certo? Então, vamos passar para os nossos passes. Lembrando aí que os passes são momentos de troca de energia, de vibração, possamos todos aqui estar em preces e buscar aquilo que necessitamos, bem como aos irmãos que se encontram, então, acompanhando as nossas transmissões, se encontram nos nossos tratamentos à distância, possam também receber a visita da espiritualidade amiga, dos médicos veterinários, das equipes de Irmã Anastácia, a levarem a eles, a seus lares, aos doutores, aos nossos irmãos menores, tudo aquilo que necessitam. E nós, por aqui, também possamos continuar envoltos no amor de Maria, de Jesus, de Irmã Anastácia, uma noite de muita luz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus.